O Supremo Tribunal Federal, meu querido Túlio Naza, retoma nesta semana o julgamento sobre a responsabilidade das plataformas da internet por conteúdos postados por terceiros. O caso trata de um artigo específico do Marco Civil da Internet, que é o 14, que exige ordem judicial prévia para excluir conteúdos e responsabilizar as redes sociais por danos provocados aos usuários. Túlio Naza, claro que a lei do Marco Civil da Internet teve ali uma participação, o lobby das grandes big techs, das plataformas. Eu, quando presidi o PROCON, eu entendi o seguinte: se o PROCON comunicar administrativamente à plataforma que existe um produto ali, ele está veiculando um produto falso, contrafeito, ela tem obrigação de retirar, mesmo que não seja ordem judicial, porque ela não pode dizer que ela não tem conhecimento daquele produto. Agora, as big techs dizem, não, a biblioteca não se responsabiliza pelo livro que está na sua prateleira, só se um juiz assim o fizer. É polêmico, porque se não tem um juiz, como é que ela vai avaliar se aquilo é prejudicial ou não? O juiz faz uma análise e fala, bom, aqui o Poder Judiciário entende que isso é prejudicial, retire. Sem isso, qual é o peso, o parâmetro para fazer esta avaliação? Queria te ouvir. Olha, esse é um tema muito polêmico e que nós estamos lidando com um cristal. O cristal se chama direito à liberdade de expressão e também separação dos poderes. Então, é muito importante todo o cuidado e cautela nesse assunto. Veja, quando o judiciário determina a ordem judicial para retirar alguma postagem, alguma situação, houve o contraditório, houve uma acusação, houve um devido processo legal e, portanto, se tem ali, pelo menos, um Estado democrático de direito atuando. Se você retira essa obrigatoriedade da decisão judicial, o que remanesce? Remanesce, vamos dizer assim, a confiança de quem estará regulamentando terá o discernimento, terá o sentimento republicano para dizer isso realmente ofendeu, causou um dano, ou isso não causou, ou se faz isso para favorecer politicamente uma outra pessoa. Então, eu sempre sou a favor de que essa regulamentação seja feita pelo legislativo. Como diz o professor Jeremy Waldron, da Universidade de Nova York, a dignidade da legislação precisa ser retomada. É preciso que essas discussões polêmicas, palpitantes, controversas, sejam debatidas no parlamento. Mal ou bem, com todas as falhas do parlamento, é ali que a sociedade, através de vários setores, podem discutir, podem chegar a uma conclusão que pode não ser a melhor, mas é a única democrática. Então, quando o Supremo se arvora nessa função de procurar substituir eventuais lacunas da lei, eu acho bastante complicado. Agora, Ellen Brown, o Congresso Nacional precisa se coçar e cumprir a sua função, que é mais do que ficar pedindo emenda parlamentar. Talvez obrigar aquele que posta a sua mensagem a identificar pelo seu CPF, porque o artigo 5º, inciso 4º da Constituição assegura a liberdade de expressão, vírgula, vedado o anonimato. Então, já estaria automaticamente se cumprindo o dispositivo constitucional ao se obrigar a pessoa a se identificar. Agora, como é que ela vai saber? Vamos dizer assim, crime contra a honra. Dá para saber se você está autorizando na sua plataforma um crime contra a honra ou não. Um crime de racismo, segregação, discriminação, dá para você saber. Incitação à violência, à prática de crime, dá para você saber. Será que não tem como estabelecer um limite, obrigar a identificação do autor da mensagem e criar ali um nicho objetivo em que qualquer um consegue perceber que aquela mensagem entra nesse nicho? Parece difícil, tanto parece difícil que quando a gente tem que fazer algum tipo de investigação, não só aqui, né? Vamos lembrar que lá na França o diretor do Telegram foi preso justamente porque estava se fazendo uma investigação de uma rede de pedofilia e você não conseguia pegar os dados para identificar quem eram aquelas pessoas envolvidas numa rede de pedofilia. Então, parece que não é tão simples assim. Eu confesso que a parte técnica eu não conheço profundamente para saber qual é a dificuldade da plataforma de dizer quem é aquele usuário, quem é aquele... O que eu sei é que, por exemplo, o professor Túlio aqui pontuou bem, o legislativo tem que fazer isso. O que a gente está discutindo agora é o marco da internet, que foi algo
plenamente discutido no Legislativo. Então, me parece que o Legislativo deu aí uma margem do que deveria ou não estar dentro da regulamentação. Mas que isso não vai ser suficiente. Por quê? Porque isso muda o tempo inteiro. E aí é que entra o diacho da questão. É porque o tempo inteiro isso está mudando e aí vem o judiciário querendo entrar... Querendo suprir as lacunas da lei. Ou suprir algum tipo de lacuna da lei. Então, me parece que a solução é um pouco mais difícil, Capês, porque, e você lá no Procon deve ter visto isso, assim. Sim. É extremamente complicado você evoluir junto com a evolução da tecnologia. Está sendo muito difícil isso, mas alguma regulamentação precisa ser feita, sobretudo, e aí assim, eu sei, a gente acaba discutindo muito a questão de, mas a liberdade de expressão, não sei o quê. Eu falo de coisas bem mais sérias, que, além da liberdade de expressão, que é assim, essas plataformas estão com crianças e adolescentes ali dentro. Tem conteúdo muito prejudicial sendo vinculado. Então, de alguma maneira, a nossa sociedade precisa dar conta disso. Eu não sei se o judiciário tentando suprir essa lacuna é a melhor solução. Sabe que desculpa, professor, eu diferencio essas matérias quando envolvem pedofilia, quando envolve o cometimento de crimes, com a chamada fake news. É importante a gente diferenciar, porque muitas vezes se coloca isso dentro do mesmo balaio e há um problema grande nisso. Porque quando você está regulando as redes sociais para detectar um crime de pedofilia, para detectar estelionatos, etc., etc., eu acho que é válido, é salutar. Agora, o grande problema é que isso é a ponta do iceberg, porque a gente chama de fake news. Porque o que é fake news? Nós não falamos da Rússia aqui, agora há pouco? Sabe que se um cidadão russo falar que o conflito com a Ucrânia é guerra, ele vai para a cadeia. São 15 anos de prisão. Por quê? Para o entendimento de quem regula a notícia verdadeira na Rússia, aquilo não é guerra, aquilo é conflito. Então não se pode chamar aquilo de guerra. Quer dizer, qual é a crítica que um cidadão russo pode fazer em relação aos atos cometidos pelo Putin? Praticamente zero. Então, eu acho que é preciso ter uma dosimetria muito fina entre o que é controle das redes sociais para categorização de fake news, informação verdadeira ou falsa, muito complicado saber o que é verdade ou mentira, daquilo que é efetivamente cometimento de um crime contra o menor, contra o consumidor, etc. Então, é como eu vejo essa questão. Agora, o Sérgio Zagarino, vamos ficar nessa questão, 2 blocos, como o professor destacou. Pedofilia, racismo, discriminação, incitação à violência, incitação à prática de crimes. Do outro bloco, fake news. A posição da doutora Ellen Brown é de que o Putin invadiria a Ucrânia de qualquer forma. Na minha opinião, a OTAN provocou. Nós estamos divergindo, temos opiniões diferentes. Qual de nós está incorrendo em fake news? O que é interpretação e o que é efetivamente fake news? Esse é o grande risco de se querer tutelar o que as pessoas falam, o que as pessoas pensam e como elas exprimem o seu pensamento nas redes sociais. Como fazer essa distinção entre essas duas categorias bem diferentes, que é a explícita e evidente prática de crime e a exposição de um ponto de vista? Exatamente por isso que existe todo um processo judicial para você conseguir apurar, depois de uma instrução probatória, ou o juiz ali de forma liminar, com algumas características de verossimilhança das alegações, ou vendo a documentação, saber se aquele conteúdo deve ou não permanecer no ar. O que a gente está discutindo aqui é uma tentativa de censura, de aplicar a censura no Brasil. Pergunto a você que nos ouve ou que está em casa nos assistindo. Depois que a internet começou a ser um local de debate público, tivemos a eleição de um presidente da República por intermédio desta ferramenta de comunicação. Só para lembrar, em 2018, o Bolsonaro ganhou a eleição através da internet. A partir do momento que as pessoas têm a liberdade total e restrita de dar a sua opinião, ela se responsabiliza, e aí eu concordo com o que o Capês falou. Você pode até criar algum tipo de regulamentação para ficar mais clara a transparência de quem está ali se posicionando. Só que isso já existe através de uma lei que já tem mais de 10 anos, que é a Lei do Marco Civil da Internet. Somada à LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, nós temos o que a gente chama de a Constituição na Internet. E ela já prevê a retirada de conteúdos através de decisões judiciais. Então, a gente não pode misturar aqui o fato da justiça ser morosa, ser lenta, que aí é um problema. O que acontece? A pessoa ela publica uma notícia falsa na internet. Você
pretende tirar aquela notícia falsa do ar, porque está ali, de alguma forma, atrapalhando o seu comércio. Vamos supor, tirar a política, vamos supor que seja ali o seu negócio. Você precisa imediatamente ingressar com uma ação judicial, provocar o Poder Judiciário, apresentar ali a prova do que você está alegando, que aquela notícia é falsa, e o juiz é o único filtro, é o único responsável por poder dizer se aquilo deve ou não permanecer e irá notificar o provedor da internet ali, ou a rede social, e eles cumprem. Então, essa narrativa de que, olha, a internet hoje, ela causa todos os problemas do mundo, não é bem assim. A Ellen, ela pontuou uma coisa que é realmente preocupante. É a utilização da rede social por menores. Tanto é verdade, Ellen, que na Austrália eles estão pautando lá um projeto de lei para proibir a utilização de rede social por menores de idade. Minha opinião, não vai resolver em nada. Eles vão continuar tendo acesso. Afinal de contas, conteúdos para maiores de 18 anos no Brasil, as crianças, os adolescentes, infelizmente, continuam tendo acesso. Então, isso é um dever dos pais, de fazer o filtro do que o filho pode ou não pode utilizar ali na sua rede social. Vamos dar a palavra a Ellen para a gente fazer um contraponto. Ellen Brown. Não, eu só acho muito difícil quando a gente pontua que é um dever dos pais fazer essa... Porque, assim, se você é pai, na prática, você sabe que isso é impossível. Então, há coisas que o Estado precisa fazer. Eu sou bastante liberal e eu acho que proibir nunca resolve problema nenhum. Proibir whatever, qualquer coisa, não resolve problema algum. No entanto, a gente está lidando com algo realmente muito novo e quando a Austrália se mobiliza para proibir redes sociais ou quando aqui no Brasil nós temos projetos estaduais, municipais e agora federal tentando pelo menos fazer com que dentro da escola não entre mais celular, é porque há medidas que precisam ser de Estado. Qualquer pai que está nos ouvindo aqui, vamos lá, proíbe seu filho aí, você não vai mais entrar na rede social, agora você não vai... É impossível fazer isso individualmente. Isso tem que ser ação de Estado. Então, Ellen Zagarino, mas aí tem a questão seguinte. Você tem adolescentes que estão se matando porque estão sofrendo bullying virtual, que é aquela exposição e, às vezes, uma revelação de uma intimidade pode fazer com que uma adolescente ponha fim à própria vida. Como isso tem acontecido de maneira, aliás, epidêmica aqui. E aí, o que eu coloco é o seguinte... fazendo coro à posição da Ellen Brown, o Zagarino, tem uma pessoa que começa a fazer certos tipos de brincadeira, não chega a incorrer em crime contra a honra, e ele se esconde através do IP. E muitas vezes está através de um provedor que está em outro país. Ele tem o direito de ingressar numa plataforma, mexer desta maneira com a vida de uma outra pessoa, atingir a honra de uma outra pessoa, o decoro dessa pessoa, a liberdade, a intimidade dessa pessoa, sem se expor, sem que se saiba quem ele é. Então, o que acontece é que o sistema fica leniente, ele não consegue dar resposta, não consegue dar vazão a esse tipo de abuso. Acho que o ideal é buscar um equilíbrio, um ponto de equilíbrio, nem tanto ao mar, nem tanto à terra.